Estamos recebendo hoje aqui Gerson Loyola, ele que é o novo secretário de Planejamento, Habitação, Turismo, Indústria e Comércio. Só pelo nome, Gerson, a pasta realmente tem muitas ações, muita coisa para ser realizada no dia a dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos Roberto. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma grata satisfação e um orgulho muito grande me fazer presente novamente aqui no teu programa. Preparado para enfrentar? Altamente preparado. Usando tudo aquilo que a gente aprendeu depois de 32 anos oferecendo os trabalhos dentro da Celesc, dentro desse período trabalhando junto com os escoteiros, então a gente agregou bastante conhecimento e está colocando em prática esse conhecimento. Você que sempre acompanhou também de fora, esse olhar teu de fora e agora de dentro, o que muda na sua visão? É uma concepção completamente diferente. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque o volume de trabalho é gigantesco. Para aquelas pessoas que têm o pensamento assim como eu tinha, de leigo, dizendo, não, o pessoal da prefeitura não faz nada. É só ficar um dia inteiro dentro daquela sala ou de qualquer uma das secretarias para ver o volume de atendimento que é dentro de uma sala da prefeitura. Mas é possível fazer a transformação que é preciso dentro de uma secretaria dessa, Loyola? Olha, eu vou te dizer assim, o pensamento que eu tenho, usando esse conhecimento trazido dos escoteiros, é primeiramente se desarmar de qualquer ranço político que você venha trazendo do passado e ter noção de que o barco é um só chamado Taió e esse barco tem que remar ele para o mesmo lado. Quando um certo número de pessoas rema para o mesmo lado, a concentração de esforços e energia é no mesmo sentido, a velocidade com que esses trabalhos vão se desenvolvendo, com certeza ela é muito maior. Essa sua, eu falo assim, boa convivência que você tem com as pessoas fora, né? Porque você se dá bem com todo mundo. Você consegue implantar dentro da sua secretaria? Seguramente, eu vou te dizer de cadeira, eu tenho alguns vereadores ali, como é o caso do Jaci, sem pedir licença do nome dele, eu vou usar dele e de alguns vereadores, porque a gente desfruta desse bom trânsito, todos os eventos climáticos que resultaram em enchente Taió, a gente teve um vínculo com a atual, então, presidente da Câmara de Vereadores, o Jaci Delis. De igual forma, desfruto de um bom trânsito com o chefe, a gente faz uso do linguajar comum, sim, com o vereador Acelino Zanguelino Júnior, do qual eu carinhosamente chamo sempre de chefe Acelino, pelo tratamento que nós tínhamos nos escoteiros. E os vereadores da situação, é claro que a gente tem um contato mais próximo em função de estar no dia a dia ali convivendo junto. Sim. Mas desfruto desse bom trânsito, seguramente posso falar sim, sem sombra de dúvidas. Eu já quero aproveitar aqui também para ir fazendo algumas perguntas. Como foi o convite para ser secretário? Já foi antes, durante a campanha, antes da campanha ou somente após a eleição? Antes da campanha só havia sido mesmo comentado sobre o resultado da eleição. Todas as secretarias só foram formadas sem que houvesse nenhuma promessa partindo nem do prefeito Aristides, nem do vice Udo, não havia essa promessa. Uhum. O foco na época da campanha era obter êxito no resultado das eleições e pós-efeito resultado positivo seria dado início às tratativas. Então foi pós-eleição. O Gerson Loyola chegou a pensar alguns dias para assumir esse cargo? Realmente, foi uma decisão difícil, porque eu tinha a loja para cuidar e tive que trazer meu filho, que estava bem empregado, para cuidar da loja, para que a gente... Então, houve algumas alterações familiares e que dependia do resultado que a família dizia, e caso a família não aceitasse, não estaria hoje aqui dando essa entrevista, então, como secretário. Sim. Ô, Gerson, e como é que é a sua equipe de trabalho? São muitas pessoas? Que bom que você tocou nesse assunto. Eu costumo dizer que eu caí num poço de intelectualidade. O nível do pessoal lá é um nível altamente elevado, são eminentemente técnicos,
excelentes profissionais, todos profissionais de carreira, e a gente deu essa liberdade para eles, tudo que for certo, que é um costume que a gente tem na nossa casa. Eu lá em casa cobro muito que tem que se falar da verdade. E só uma mentira pode ser usada quando ela for por uma boa causa. E por que eu digo isso? Porque a gente ensina nossos filhos a acreditar em Papai Noel. É uma mentira, mas é por uma boa causa. Então ela é válida. Mas no mais tem que ser a verdade e levar em consideração que o norte é a parte técnica. Então aquela equipe, assim, eu tenho muito que agradecer e enaltecer a qualidade deles, porque eu pedi duas coisas: paciência e confiança. A paciência eu estou recebendo deles. E a contrapartida que eu posso dar é vir aqui falar a verdade, que quem toca realmente é eles. Eu sou um mero figurante lá, os atores principais são eles, e a gente está fazendo parte dessa equipe que está demonstrando um trabalho sensacional no município de Itaió. Por que você comenta paciência? Devido aos entraves que tem dentro da própria secretaria? A gente vive um momento que a própria democracia proporciona, que é a alternância de poder. E essa alternância, às vezes, sempre traz algumas situações que não são do agrado e tem uma marca indelével daquele ranço político. Então, por diversas oportunidades lá dentro da sala do planejamento e até mesmo com a equipe na rua, a gente se defrontou com o pessoal armado, e armado no sentido psicológico de pressionar para que alguma coisa fosse resolvida. Então a gente, com a equipe, e eu estou aprendendo muito com eles, a habilidade de ficar 90% ouvindo e 10% só se pronunciando. E quando se pronunciar, no sentido de contemporizar, a gente sai daquela situação que no começo era um começo de declaração de guerra, e a gente com a bandeira branca continua com aquele efeito. Vamos lá, pessoal, calma, tranquilo, e sai dali com resultado efetivo, positivo, e a pessoa se desarma e muda completamente a condução da conversa. Sim. Ô Gerson, e há mudanças nessa sua equipe de trabalho? Se não houve, há possibilidade ainda de haver alguma mudança? Sempre é necessária essa observação, acompanhar como é que está sendo feito o trabalho, como é que está desempenhando, porque há uma grande diferença entre comprometimento com o trabalho e envolvimento com o trabalho. Ali a gente tem esse pessoal, principalmente o pessoal técnico. Eles são altamente comprometidos com o resultado correto, tá? Então sempre tem essa possibilidade, inclusive a gente mesmo está sob análise do nosso gestor maior, que é o Aristides, e o Udo, vice-prefeito. Então a gente está hoje enquanto secretário. Amanhã pode ser que seja outro, que tenha um pensamento diferente. Então nenhum está em nenhuma colocação definitiva. A gente está secretário no momento. Nós estamos entrando no terceiro mês, mas nesse período há algo que o Gerson Loyola quer mudar ainda na sua pasta? Sempre tem alguma coisinha que a gente quer fazer. E é possível? É possível, mas há que se dizer que tudo aquilo que foi tratado por nós no período pré-eleitoral está sendo cumprido de forma na íntegra. Nós tratamos que tudo ia ser discutido em grupo. E agora não é diferente. Nós sentamos, conversamos, amadurecemos a ideia. Hoje, inclusive, eu tive uma ideia. De manhã cedo, conversei com a secretária Flávia, com o prefeito Aristides, com o chefe de gabinete e mudei meu pensamento. Então, não vejo problema nenhum em dizer, não, recua, puxa o freio de mão, volta, amadurece melhor, pensa de novo. Então, em função disso, eu consigo encontrar em todos os secretários e também no vice-prefeito pessoas que a gente, apesar de eu ser um dos que tem a idade mais avançada dos secretários, eu sempre procuro conversar muito com a Flávia ali, que está mais próximo, sim, com a Euládia, o William, eu chamo ele de bebê porque é o novinho de todos os secretários,
numa forma carinhosa, é Sim, claro. sim. Mas sempre eu digo que ele tem muito mais experiência dentro da política do que eu que estou entrando agora, apesar da minha idade ser quase o dobro da idade dele. Mas então a gente vai sempre encontrando num outro secretário aquela palavra de apoio, aquele pensamento que tu não conseguia ver de uma forma para que o resultado seja o melhor possível. Como você falou nessa questão, né, política, isso ajuda na sua função? Não ter às vezes aquela carreira política no seu cargo? Eu acho que pelo fato de não ter vínculo muito político, é que eu consigo não trazer esse ranço político. E na primeira conversa que nós tivemos com a equipe técnica do planejamento, eu sempre deixei muito claro, vamos fazer a coisa certa. O que é certo vai ser sempre certo, o que é errado vai ser sempre errado. Eu tenho certeza que minha família está escutando isso e eles vão dizer, está chovendo molhado, porque isso nós já sabemos que se fala sempre. Então isso é comum dentro de casa, não seria diferente lá. Sim. Gerson, quais que são as principais reivindicações no dia a dia na sua pasta? Esses pequenos reparos de rua, nós temos hoje cadastrado mais de 300 reparos para serem feitos. E agora nós tivemos há poucos dias aí uma enxurrada, que foi um volume pluviométrico bem alto, num período curto de tempo, e isso ocasiona, tivemos aí, dá para citar aí pelo menos mais 50 eventos que mexeu com boca de lobo, tinha boca de lobo entupida, mexeu com calçada, mexeu com calçamento. Então, esse é a nossa grande foco de reclamação. O que é mais complexo? O que você avalia que é o mais complexo dentro da sua secretaria? Obedecer à lei. Porque eu trabalhei, eu vou dizer agora que na Celesc eu trabalhei de fiscal. E o fiscal nada mais é do que aquele cumpridor de lei. O que a lei diz, você só cabe aplicar. E normalmente, quando vai ser aplicada essa lei, se ela for para o lado bom, todo mundo fica feliz. Mas se ela não for para o lado bom, que é uma multa, uma notificação, uma solicitação da retirada de uma árvore da calçada, alguma coisa nesse sentido, que existe o Código de Posturas do município, que é a nossa lei que define, você vai lá aplicar a lei e a pessoa sempre se volta com o fiscal, que é a linha de frente. Então tem algumas atitudes assim que, por isso que eu digo que a gente passa boa parte do tempo pedindo para o pessoal, se desarma, vamos lá, você está errado, não é assim, não é o fiscal o responsável, e sim ele está só aplicando a lei. Sim. Então tem que ter essa habilidade de conversar, contemporizar, mas essa é a grande dificuldade que nós temos lá na sala. Qual será a linha de trabalho do Gerson Loyola como secretário na sua pasta, a palavra transparência? Quando faz essa pergunta, o foco do tempo de campanha era honestidade e transparência. Eu sempre digo que o fator honestidade ele é intrínseco ao ser humano e não é uma característica que você tem que valorizar, porque acredita-se que qualquer um seja honesto, seja sério, fale a verdade. Você pode se vangloriar de ser pontual, de ser inteligente, de ter capacidade de trabalhar em grupo. Mas o fator honestidade, para mim, é uma rotina que faz parte da minha vida. Mas a questão transparência, eu estou sempre levando para o pessoal da sala que eu quero o máximo de transparência possível. Tanto que eu digo que as reuniões que estão sendo feitas lá só são de porta fechada quando há necessidade mesmo. Porque, para mim, eu penso e acredito que seja voz corrente isso. Quando você está de cochicho com alguém de portinha fechada, você não está fazendo uma coisa transparente. Então, lá nós temos esse hábito de manter reuniões de porta aberta. Alguém chegou ali, passa, pode entrar, não tem, estamos conversando, o assunto continua. Por quê? Porque ele é pautado pela ética, pela seriedade, pela honestidade, que não são fatores que têm que ser caracterizados. Vamos caracterizar a honestidade, pontualidade, saber trabalhar em grupo. Esses outros fatores são inerentes ao ser humano por obrigação. São itens de série. Sim. Gerson, e até o momento, as ações da sua pasta? E São eu sei muitas. que você já tem um relatório aí. Exatamente. Eu trouxe um relatório para ajudar porque Sim. são muitas as obras. Muitos números.
Eu só vou caracterizar algumas delas aqui. Na sala do planejamento, com o pessoal dos fiscais e equipe técnica, teve nesses 60 dias em torno de 750 atendimentos. Alvarás de construções, 32 processos. Habite-se, 13 processos. Parcelamento de solo, 10 processos. Licenciamento ambiental, 3 processos. Certidões emitidas, 38 certidões. 51 vistorias. E viabilidade de abertura de empresas, 75 consultas. Eu vou ressaltar aqui as obras mais interessantes. A pavimentação da rua Ernesto Lazzarini, que está sendo concluída possivelmente nos próximos dias. Execução de rede de drenagem na Avenida Nereu Ramos, com a Coronel Federsen, ali na frente daquele prédio da RR Eisen, que está sendo construído. Onde prédio... que era a Polícia Militar ali? Exatamente. Sim. Repavimentação de diversas ruas da cidade, entre elas Francisco Sazella e a Johann Bruns. A licitação do Trevo do Caça, que está em andamento, já tem 2 empresas cadastradas. O início da rua Eugênio Anderli e a ciclovia Francisco Tomazoni. A rua Eugênio Anderli é um convênio com a Caixa Econômica, já está em andamento. E a ciclovia da Francisco Tomazoni está em processo licitatório. A instalação desapropriação do lote para a instalação da nova caixa d'água do Morro da Vila Mariana, que foi aquela que teve uma rachadura e não está mais conseguindo ser utilizada, né? Quanto à sala do empreendedor, nós tivemos 435 atendimentos e o cadastramento das empresas para a parceria do Juro Zero. No turismo, nós tivemos vários eventos. Dentre eles, cabe ressaltar o evento do Voo Livre, que foi esse fim de semana que nós tivemos, que antecedeu o Carnaval. Sim. E aqui cabe enaltecer a equipe do planejamento, do turismo, que faz parte do planejamento. Sim. Que é a Indianara Bertoldi, em nome dela, a equipe que trabalhou nesse sentido, que eles se mostraram incansável para que o evento fosse coroado de êxito. Então fica o registro do meu muito obrigado a Indianara Bertoldi aí por ter se envolvido e ser mostrado uma pessoa incansável na luta para que o objetivo fosse coroado de êxito. E claro que você fez um resumo muito breve. É muito trabalho ainda que vem pela frente. É bastante trabalho, muito trabalho. Ô Gerson, eu quero aproveitar e falar sobre o loteamento. Como é que está toda essa situação? Você está a par disso? Já houve reunião com os padres? Como é que está essa situação, ouvindo diretamente do Gerson, que é o secretário? Bem, vamos lá. Esse loteamento é um alvo de muita controvérsia. E eu costumo falar que existe uma grande diferença entre conhecimento e informação. Informação é saber que o tomate é uma fruta. E conhecimento é não colocar o tomate na salada de fruta. Então, principalmente nesse período de alternância de poder, há essa especulação. E a gente coloca assim a sala do planejamento disponível a quem quer que seja ir lá tirar essas dúvidas. O que nós temos a dizer é que o loteamento Novo Horizonte ainda está em fase de projeto. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com a empresa que está fazendo esse projeto e ficou dessa semana, amanhã às 10 horas da manhã, apresentar mais uma melhoria nesse projeto. Sim. Então é nesse pé que está. Primeiro tem que essa empresa fornecer esse projeto para de forma gradual e dando os passos a seguir. Sim. Então nós estamos, o que dá para dizer é que o projeto está em fase de elaboração, não está nem elaborado ainda. E qual que é a determinação do prefeito Aristides quanto a este fato? Em todos os sentidos ele pede celeridade. Eu costumo dizer que ele está sempre empurrando nós nas costas. Vai. A cobrança dele é insistente para que
para que dê celeridade nos processos. Mas a gente sabe que todo esse processo que envolve o setor público, ele sempre tem a tendência a uma morosidade mais elevada que o normal. Diferente da empresa privada, que você diz, vai lá e compre, você vai lá, compra, faz, pede para mudar, muda o projeto hoje, amanhã já está resolvido. Mas no poder público é sempre mais demorada essa coisa. Então, hoje não tem nenhuma previsão ainda de início, de liberação? Hoje não tem. Nós temos todas eu acredito que a maioria do que tem para ser feito está nesse projeto. Assim que esse projeto for concluído, é que os próximos passos serão dados. Isso não dá para colocar a carroça na frente dos bois. Sim. Não dá para dizer hoje se levaria 1 ano, 1 mês, 2 anos, 3 anos. Não temos essa facilidade de fazer essa previsão. Sim. E qualquer previsão que for falado aqui não passa de mera especulação. Por isso que eu disse, amanhã às 10 horas da manhã, nós temos mais uma reunião com a Garden, que é a empresa que está elaborando esse projeto. Só para ter uma ideia... E há muita cobrança daqueles que fizeram a inscrição? Sim, é de forma insistente. Essas são as mais agressivas, sabe? Mas dá para te dizer assim, ó, nessa reunião que nós tivemos a semana passada, nós temos terrenos que foram elaborados nesse projeto e que contemplam um aclive muito acentuado, um desnível muito grande, que um muro de contenção seria 7 metros de altura para deixar o terreno pronto para construção. Esse muro, em conversas, é claro que informais com a equipe técnica ali, iria custar em torno de 135, 140 mil reais. Com uma casa em cima de 80 mil. Não faz sentido isso, sabe? Então, são esses pontos, são questões pontuais nesse projeto que a gente está avaliando. Não faz sentido você entregar um terreno para alguém que ele vai ter que gastar mais no muro do que na própria casa. Então, são esses pontos que a gente está se referindo. E essas pessoas, elas têm esse conhecimento ou não? A gente não sabe até que ponto houve transparência nessa informação. Por isso que eu digo, amanhã, 10 horas da manhã, depois disso a gente vai conseguir ter alguma informação. Sim. Se não me falha a memória, são 7 ou 8 terrenos que apresentam essa condição. Então, nós pedimos para a Garden, na outra reunião, ver se não tinha como trocar esses terrenos num lugar mais amplo, mudar a área verde, alguma coisa nesse sentido. Sim. Porque não tem nenhum fundamento doar esse terreno para alguém, porque não vai sair do chão. Só para finalizar nessa questão, você falou anteriormente de transparência. Tudo que for para levar a informação correta para a população referente a esse loteamento, o Gerson se compromete? Tanto a sala do planejamento, quanto a sala do empreendedor, quanto a sala do turismo, que são as áreas que são ligadas à nossa pasta, todos estão aptos a dar qualquer resposta que seja técnica. Só para te adiantar, na semana que vem, se eu não me engano, é dia 12, vai ter uma reunião com a CIAT de Itaió, nesse sentido, com a equipe técnica. E eu pedi para não registrar a ata, para ser uma conversa informal, como é aquele jeitão que a gente tem de conversar, explicar, dizer, com a equipe técnica, para todas essas conversas ser elencadas e trazer para essa reunião no sentido de que essas pessoas vão ter o conhecimento e não a informação. A informação é de que vocês não querem fazer o loteamento. O conhecimento vai dizer, não, está em fase de projeto, não adianta, mesmo que o Aristides queira hoje fazer uma doação, o vice-prefeito Udo queira doar um terreno, não pode, está em fase de projeto. Vamos terminar o projeto para depois sim começar a fazer, começar a construir a casa pela base, não pelo telhado. O que poderia até, a gente até colocar aqui, se fosse talvez o prefeito Aristides, faria diferente. Se fosse voltar ao tempo, começaria diferente esse projeto. Primeiro encaminhava toda a questão da documentação para depois fazer o que fizeram, né? Porque se houve o uso muito político dessa situação toda. Exatamente. O processo teria que ser inverso, colocar os bois na frente da carroça, né? Está em fase de projeto ainda. Você imagine que situação se você é um desses ganhadores do terreno e eu dizer para você, ó, esse terreno agora nós vamos tirar daqui, vamos dar em outro lugar.
ou esse terreno não vai mais fazer parte do loteamento. Como é que eu vou explicar para esse cara? Sabe? Então é essa situação. Daí a importância de que nessa reunião esteja todos os técnicos, e se alguém de repente tiver esse interesse de ir lá depois da reunião, tá aqui o pessoal técnico, é só perguntar para eles que eles vão responder. Simples assim. Eu vejo que não é difícil. É só fazer com transparência e tá sempre falando a verdade, que daqui 10 anos você vai me chamar aqui, eu não vou ter dificuldade em falar nada do que você me perguntar. Sim. Porque eu vou estar escudado pela verdade. Gerson Loyola com a gente aqui. Outra pergunta. Como você pretende trabalhar, lidar com os vereadores, tanto de posição, né, que é do governo, quanto os opositores? Eu quero te dizer assim, Márcio Roberto, eu e o chefe Acelino, nós temos uma liberdade muito grande, tanto ele comigo quanto eu com ele. Então a gente trata de uma forma assim mais informal, e isso faz com que esse barco chamado Taió consiga ter uma velocidade maior. É claro que nesse começo de mandato a gente está enfrentando muita dificuldade, até mesmo pelo próprio conhecimento. Sim. Como eu disse, por que eu pedi paciência pro pessoal técnico lá? Porque eles falam uma linguagem que eu não consigo compreender ainda. Eu não tenho esse conhecimento. Então eu tenho que sempre chamar um deles, o que a pessoa está me pedindo? Para mim poder entender e a partir daí formar um juízo de valor e daí sim tomar uma decisão, mas sempre baseada na parte técnica. O principal objetivo do Gerson Loyola como secretário? Trabalhar, mostrar serviço. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. O que, na sua avaliação, o que o povo pensa sobre Gerson Loyola como secretário? Eu acredito que quem me conhece, quem já trabalhou comigo, quem conviveu comigo, é só perguntar para o pessoal mais próximo que me conhece, vai saber dizer que eu sou um cara transparente, que eu sou um cara muito trabalhador, quem me conhece sabe que isso é uma verdade. Então, para mim, não tem problema nenhum eu vir aqui dizer, não, eu prometo trabalho, porque isso eu sei que eu vou cumprir. Eu não posso prometer nada que esteja além da minha capacidade, quer seja intelectual, física e psicológica, mas trabalhar enquanto Deus me der saúde, enquanto o Aristides me permitir permanecer ali, enquanto tiver apoio do pessoal, seguramente o resultado disso vai ser muito trabalho. Como secretário, Gerson Loyola recebe conselhos? Muito, eu peço conselho. Hoje eu não vou abrir os nomes aqui, mas, inclusive com pessoas bem mais novas do que eu, mas que têm aquele cunho político na vida. Então, para mim, não me custa nada, eu não tenho problema nenhum. Eu digo para o pessoal, não tem problema nenhum em vir aqui e dizer, não, eu comprei ideia diferente, eu tinha dito que ia fazer assim, mas não vamos mais fazer assim, vamos fazer diferente. A linha que nós estávamos seguindo era para lá, nós vamos mudar 180 graus, vamos para o outro lado. Para mim não tem problema em vir admitir, eu errei, peço desculpas, vamos seguir em frente, não era esse o meu entendimento, eu entendi diferente e entendi errado. Então vamos... para mim não há dificuldade nenhuma. Não me torna menos o fato de pedir desculpa e mudar de direção. Sim. E sim, eu entendo que isso é uma atitude que acaba te levando, né? A gente sabe que o cargo de secretário ele tem uma visão muito grande, muito ampla, principalmente nas redes sociais. Como você pretende lidar com críticas durante a sua gestão? Tudo aquilo que for construtivo, no intuito de melhorar, a gente está aberto. E mesmo aquilo que não é, a gente está recebendo. A gente sabe filtrar isso. Aquela habilidade que eu digo que... Teve algumas reuniões que a pessoa estava altamente agressiva, eu quero. Digo, não, vamos sair dali da sala, vamos entrar de novo, vamos deixar nossas armas aqui fora, vamos entrar na sala, vamos discutir. Mas por que isso, porque aquilo? Porque elas chegam... Eu costumo usar o termo armados. Porque daqui eu vou para o Ministério Público. Não, a senhora pode ir, só que vai gerar mais problema, então a senhora tenta se acalmar. Daí traz um copinho de água, chama uma mulher da sala para ir lá, dá uma acalmada, senta, tranquiliza. No final a pessoa sai pedindo desculpa, por favor, não era isso que eu queria. Então entra naquele, você tem 90% ficar escutando o desabafo da pessoa e nos 10% que você falar, você contemporizar,
acalmar, tranquilizar e acaba tendo a solução do problema com mais facilidade, tudo aquilo que é resolvido com calma, né? A meta do Gerson Loyola é 4 anos como secretário? É 4 anos como secretário, mas como eu disse, eu estou secretário hoje. Amanhã eu não sei quais são os planos do grupo, que hoje está na situação. Então a gente está aí para contribuir, dar a nossa parte de trabalho e pensar só no dia de hoje, amanhã e resultado, o resto vai acontecendo de forma natural. O que você não pode errar na sua avaliação? No tratamento com as pessoas. Humanização, esse era o termo que o Aristides usava na campanha. É isso que a gente está tentando fazer. São alguns nortes que nós temos lá: transparência, humanização, atendimento às pessoas, no tratamento. Se você conseguir uma hora conversar com o pessoal da prefeitura, eu tenho esse jeito faceirão, brincalhão, mais bem-humorado. Eu consegui levar isso para dentro da prefeitura. Parece um ambiente assim muito formal. A gente vai aos poucos quebrando isso e Sim. Não é importante ser sério, mas levar a sério as coisas que são importantes. E isso a gente está fazendo. Antes da gente finalizar, já aproveitando a oportunidade, o futuro do PP em Taió. A gente tem o objetivo, enquanto estiver à frente da secretaria, conseguir fazer com que no próximo pleito eleitoral a gente tenha uma carga de vereadores completa, tanto masculino quanto feminino, para poder ter mais soldados nesse exército político, né? Sim. Gerson permanece no partido? Sim, permaneço no partido. E o apoio dos deputados por parte do PP? Como você espera neste mandato? Estamos correndo atrás, estamos fazendo alguns contatos. É claro que a gente está, eu e o Vladimir, fazendo os contatos mais ligados ao progressista. A gente está tendo abertura, inclusive, com o senador Esperidião Amin, algumas coisas, mas na política é assim, você pede algumas coisas esse ano e só consegue ser contemplado no próximo ano. Então, a gente está trabalhando nesse sentido de fazer a busca. Correndo atrás, a gente está. Gerson, como você vê Taió daqui a 4 anos? Muito melhor. Eu vou trazer aqui o exemplo que nós usamos no escoteiro. Quando nós vamos fazer um acampamento, o nosso lema é: vamos deixar melhor do que nós encontramos. E o meu objetivo é exatamente esse. Eu quero deixar melhor do que eu encontrei. Acredito que isso faz parte da administração, no sentido de melhorar. Então, esse é o meu norte. A minha bússola está apontando para esse norte. Deixar melhor do que aquilo que eu encontrei. Sua avaliação do governo como um todo e também, pessoalmente, do Aristides e do Udo, até o momento. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar aqui o agradecimento ao prefeito Aristides e ao vice Udo de ter aceitado o nosso nome para ocupar a pasta. O resultado dessa indicação é que a gente tem o compromisso de fazer muito trabalho. Então, aos poucos está se fazendo de uma forma gradativa tudo aquilo que está ao nosso alcance. O que não está sendo feito é que não está sendo divulgado. Como eu falei antes para você ali, sem estar nos microfones, eu estou chegando 7h15, 7h20 na prefeitura, estou saindo 9 horas da noite. Não está dando tempo para divulgar o que nós estamos fazendo. Sim. Então, mas trouxe um folder aqui de tudo aquilo que a gente fez. São 4 folhas de trabalho. É muito trabalho que está sendo executado. E há esse empenho também por parte do prefeito e do vice-prefeito no dia a dia. Exatamente. É como eu digo, eles ficam empurrando a gente. Vai, faz. A gente tenta fazer. Há bastante limitação no sentido da burocracia que tem que fazer para obedecer às regras. Mas o que é certo vai ser sempre certo. Então faz da maneira certa que não vai ter problema. Antes da mensagem final, mudou algo dos amigos do Gerson de antes de ser secretário para agora secretário e também já complementando o apoio da família?
é fundamental o apoio da família, né? Sem o apoio da família, não teria como estar aqui. A família é tudo. Eu me emociono quando falo em família. Vamos ao trabalho que é melhor. E os amigos? As amizades continuam as mesmas. Eu costumo até pedir para o pessoal técnico, quando você tem um discurso que não se coaduna com as tuas ações, o nome disso é incoerência. Eu não vejo diferente disso. E eu pedi para cada um dos técnicos lá, se vocês veem eu fazendo isso, vocês me chamem a atenção. Os meus amigos mais chegados, daqueles que a gente tem, eu janto na casa dele, ele janta na minha casa, esses são os principais conselheiros, sabe? Se você vê eu tendo algum desvio de conduta, me chama ali e me bota na rédea curta para quê? Sim. Porque isso me credencia a cobrar dos meus amigos. Eles sabem da minha forma de agir, sempre pautado pela verdade, seriedade, honestidade, esses quesitos básicos, e não podemos fugir disso agora que estamos sendo figura pública. Então não pode ser diferente disso, né? Qual a mensagem do secretário Gerson Loyola a todo o povo de Itaió? A primeira coisa que eu gostaria de pedir é que quem tem alguma demanda que faça no lugar certo. Tem algum questionamento sobre rua, ou compareça na obras, ou comparece lá no setor de planejamento, para que a gente consiga elencar todas essas dificuldades que estão tendo. Porque se a pessoa não falar, ficar só reclamando, a gente não vai ter o conhecimento. É como eu falei, eu achava que o secretário ficava só andando de carro para cima e para baixo. Não, fica lá dentro de uma sala fechado, cumprindo um monte de atividades. Então a pessoa vai dizer, não vieram arrumar a minha rua. Mas a sala, nem a obras, nem o planejamento, tem ciência de que tem um problema lá. Então a primeira coisa é levar esse problema para o lugar certo, para ser avaliado, analisado, e a partir daí sim, a pessoa daí pode dizer, não resolveram o meu problema, 60 dias não resolveram o meu problema. Mas muitas vezes as pessoas falam sem que a prefeitura tenha tomado ciência de que há um problema naquele local. Então, o pessoal que espere comprometimento e não envolvimento, há uma grande diferença, tem comprometimento da minha parte, e a questão de transparência pode ir a qualquer hora. Se tiver no momento de uma reunião alguém, pode entrar e fazer parte da reunião sem problema nenhum, mesmo porque elas não são feitas de porta fechada, e sim de porta aberta. Muito obrigado, Gerson. Agradecemos a sua participação, desejamos muito êxito, tenho certeza que vai ter muito êxito pelo seu comprometimento e trabalho, né, pela sua seriedade também, antes e agora como secretário. Estamos aqui sempre à disposição. Conte com a gente. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Gerson Loyola, ele que é secretário de Planejamento, Habitação, Turismo, Indústria e Comércio do município de Itaió, com a gente aqui em mais um podcast e aqui na Técnica Muriel Canaã.